Fala pessoal! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num paradoxo médico que é no mínimo assustador. Sabe aquela imagem clássica de alguém que parece estar no auge absoluto da forma física, mas de repente sofre uma morte súbita? Pois é. Nossa análise de hoje vai investigar exatamente isso, o impacto letal do uso de esteroides. Vamos desvendar o que acontece por baixo dessa verdadeira armadura de músculos, analisando dados médicos e forenses fundamentados em pura ciência. Chega a ser contra-intuitivo, né? Fica sempre aquela dúvida no ar, como é que indivíduos que por fora representam um ápice absoluto da saúde e do desempenho atlético simplesmente colapsam? É fundamental a gente entender por que a morte súbita cardíaca acabou se tornando a principal causa médica de óbitos entre esses atletas. O que será que está acontecendo ali, escondido na biologia desses corpos superesculturais, para desencadear uma falha tão definitiva? Olha só o tamanho do contraste. De um lado, a gente tem a estética, aquela aparência externa que tanta gente busca de forma tão fervorosa. Músculos gigantescos, um percentual de gordura corporal baixíssimo. Tudo isso cria uma ilusão de vitalidade quase invencível. Mas, quando a gente olha para a realidade interna, o cenário é drástico. No nível microscópico, o estrago cardiovascular é brutal. Estamos falando de corações patologicamente dilatados, áreas inteiras onde o próprio músculo cardíaco literalmente começou a morrer, o que a medicina chama de necrose, e, claro, a formação de cicatrizes superrígidas, a famosa fibrose. E para a gente levar essas descobertas a sério, é preciso olhar para o rigor científico por trás de tudo isso. Afinal, separar o uso de esteroides de outros fatores de risco não é nada fácil. Os pesquisadores fizeram um trabalho insano. Eles começaram com impressionantes 1.909 artigos. Aí foram filtrando agressivamente as informações, peneirando mesmo, até isolarem apenas 33 casos forenses extremamente bem documentados, que estavam inegavelmente ligados a mortes súbitas por causa do abuso dessas substâncias. E tem um detalhe que choca demais quando a gente avança para a vida dessas pessoas. A idade média das vítimas é de apenas 29,79 anos, quase 30 anos. Isso escancara o quão tragicamente jovens essas pessoas eram. E tem mais um fator bizarro levantado pela investigação. Na imensa maioria dos casos, não existia nenhum tipo de histórico clínico prévio. Nada. Nem familiares com histórico de doença cardíaca antes dos 50 anos, ou seja, não eram pessoas que tinham uma predisposição natural para ter falhas no coração. Quando a gente analisa o perfil dessas vítimas, a disparidade grita aos olhos. Quase 94% dos casos documentados envolveram homens. Na grande maioria eram fisiculturistas amadores e aqueles entusiastas do fitness, sabe? Pessoal buscando atalhos perigosos para alcançar o tal corpo perfeito. Isso acaba refletindo uma vulnerabilidade extrema, muito alimentada pelas pressões estéticas de hoje em dia, que são super focadas numa masculinidade idealizada e no esporte de alto impacto não profissional. Mas o ponto crucial aqui é desvendar quais são exatamente as substâncias por trás desse caos celular. E a toxicologia forense não mente. A nandrolona aparece lá no topo, presente em 30% dos exames positivos. Logo atrás, a gente vê a suplementação de testosterona sintética, com 27%, e colada nela vem o estanozolol, responsável por 21%. E o pior é que existe uma prática absurdamente comum de misturar tudo isso em doses altíssimas. O resultado? Isso simplesmente multiplica de um jeito drástico o fardo tóxico que o sistema circulatório é obrigado a aguentar. Então, qual foi o impacto real, físico, dessas drogas no nosso órgão mais vital? As autópsias são claríssimas. É impressionante, 79% dos corações já apresentavam fibrose. Para colocar isso em perspectiva, significa que aquele tecido elástico e responsivo do coração virou uma cicatriz dura e rígida. Mais da metade tinha necrose focal, que é a morte literal das células musculares. E em 33% dos casos, o coração cresceu para proporções perigosamente fora do normal, a chamada cardiomegalia. Basicamente, a estética externa impecável escondia uma verdadeira ruína mecânica lá dentro. Bom, a pesquisa também aponta os 4 mecanismos de dano que explicam exatamente como os esteroides destroem o coração. Vamos passar rapidinho por cada um desses modelos hipotéticos que a ciência detalha. Primeiro, a gente tem o modelo aterogênico. As drogas mexem tanto com os níveis de colesterol no sangue que acabam acelerando o entupimento das artérias. É um perigo constante. Depois, vem o modelo de trombose, onde as plaquetas do sangue começam a se aglomerar mais do que deviam, facilitando coágulos súbitos super letais. Em terceiro, tem o modelo de vasoespasmo. Basicamente, contrações severas e do nada acontecem nos vasos porque a liberação de óxido nítrico fica toda desregulada. E por último, o modelo de lesão miocárdica direta. Esse é quando a droga age como uma toxina fatal para as células do coração, ativando uma espécie de morte programada e enchendo o que era tecido funcional com um colágeno inútil.
Antes da gente chegar no ponto final desse processo, é bom deixar claro o que é exatamente a morte súbita cardíaca, para fundamentar bem essa nossa análise. No meio médico, ela é tipicamente definida como o falecimento inesperado causado por problemas no coração, onde o colapso é extremo e acontece em menos de 1 hora depois dos primeiros sintomas. Isso, claro, quando dá tempo de sentir alguma coisa, né? É rápido, é devastador e pega em cheio indivíduos cujas condições prévias jamais deixariam transparecer um desfecho fatal tão iminente. E como é que esse gatilho letal é puxado? Pensa no seguinte, quando a anatomia interna muda, com a criação daquela fibrose e hipertrofia que a gente falou, cria-se o que os cientistas chamam de um substrato biológico danificado. É como um terreno minado. Aí você junta isso com o estresse severo de um treino cardiovascular super intenso ou de uma sessão de musculação pesadíssima. O que acontece? O limiar de resistência do coração despenca. É a tempestade perfeita para iniciar arritmias ventriculares descontroladas até o coração simplesmente jogar a toalha e parar de bombear. No fim das contas, tudo isso leva a uma conclusão científica nua e crua. De forma natural, quem pratica bastante atividade física desenvolve o que a medicina chama de coração de atleta, que é uma adaptação super forte, eficiente e totalmente benigna. Só que o uso de esteroides pega e distorce isso completamente. Eles transformam um ajuste do corpo, que era para ser sinônimo de saúde plena, em uma hipertrofia patológica letal, doente e totalmente não natural. Isso vai operando no silêncio do corpo, até o sistema atingir o ponto de ruptura. E a gente encerra nossa explicação de hoje deixando essa grande questão ecoando no ar. Será que a busca cega por aquele corpo perfeito vale o custo oculto que é cobrado do coração? Quando a gente olha para esses achados científicos todos, desde as autópsias mais pesadas até os modelos biológicos complexos, fica impossível ignorar o verdadeiro pedágio que certos compostos químicos cobram no longo prazo. Fica aqui uma imensa provocação sobre essa contradição bizarra e perigosa, onde a perfeição projetada do lado de fora pode estar tragicamente ligada a uma degeneração profunda e fatal do lado de dentro. Esperamos que essa nossa análise tenha trazido bastante clareza sobre o tema. Até a próxima!